Abra sua Bíblia, por gentileza, Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. Malaquias 1, de 6 a 14. Abra sua Bíblia, por favor, deixe ela aberta aí, não fique só dependendo do data show aqui. Comigo, quem dá aula é vocês sabem disso, né? Então, se prepare aí para poder olhar o texto e responder ao texto, tá bom? Vamos lá. Malaquias 1, de 6 a 14, vamos falar hoje sobre a frouxidão religiosa demonstrada no culto. Vamos lá, o texto diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou um enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Que texto extraordinário. A gente podia até sair daqui já podia ir embora. Fomos edificados, confrontados, já levamos um tapa na cara de um lado e do outro, né? E agora a gente já está bom para ir embora. Irmãos, que texto esse aqui, que texto. Observações a respeito do texto. Vocês têm algumas que chamou a atenção, alguma pergunta aí a respeito do texto ou não? Comeram, tomaram café da manhã, estão bem, acordaram, já participaram do culto, espertos. E aí, vamos? É para o sacerdote ou é para todo o povo? Legal. O que é que você acha? Para os dois? Pode ser para os dois, mas parece que a advertência é para um grupo, né? Para um grupo específico aqui. A gente vai olhar isso aqui. Boa pergunta, Kennedy. E aí, que mais? Vamos tentar ajudar, tá? Vamos lá. Deus se compara a quem no versículo 6? Ao Pai? Só Ele? Só o Pai? Cadê? Deixa eu ver minha Bíblia. Ao Pai é? E ao Senhor. Ele se compara a um pai e ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que mereço? E se eu sou o Senhor,
onde está o respeito, é isso que fala aí o texto? O respeito para comigo. Então, ele se compara ao Pai e também ao Senhor, né? Outra pergunta: o que ele espera nessa comparação? Ele espera alguma coisa ou não? Quando ele faz a comparação? O quê? Então, ele usa duas figuras, do Pai e do Senhor, e ele diz que o Pai, ele deve receber o quê? Honra, respeito. E o Senhor? Respeito por parte do seu servo. Então ele diz: se eu sou pai, e Deus é pai, ele era pai daquela nação? Sim, a gente sabe isso em vários textos, que apontam Deus como pai da nação de Israel. Inclusive o texto de Isaías capítulo 1, que fala sobre essa questão: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Deus chamando a nação de seu filho. Diz que até a mula entende o caminho de volta para o coxo, mas Israel não entende. Da sola do pé até em cima da cabeça não tinha uma parte sã, ou seja, Deus já tinha disciplinado, virado tudo contra Israel, e eles não se voltavam para Deus. Até uma mula se volta e sabe o caminho de volta, mas Israel não voltava para ele. Mesmo depois de muita repreensão, muita disciplina, não voltava. Ou seja, a solução agora é cativeiro. E foi o que aconteceu. Mas agora o povo volta do cativeiro. E o que acontece? Deus está dizendo: eu sou pai, eu sou Senhor, eu espero respeito, espero honra. É isso que um pai espera, é isso que um Senhor espera. Se você olhar para os textos aí de Êxodo 20, alguém abriu aí? Já tem isso na mão? Êxodo 20, versículo de número 12, diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe. É isso que o mandamento manda. Então Deus, como pai, espera ser também honrado. E Deuteronômio 5, 16, a palavra do Senhor diz para a gente o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, e por aí vai. Então, a questão da honra é muito forte, e a nação não estava honrando a Deus como pai. Então, duas imagens aparecem então aqui nesse segundo debate, ambas conhecidas dos contemporâneos de Malaquias. A relação aqui entre pai e filho, entre servo e também o seu senhor. Segundo a lei de Moisés, os filhos deveriam honrar os seus pais e obedecer os seus pais. A desobediência aos pais poderia ser punido com morte, inclusive na própria lei. Da mesma maneira, os servos deveriam honrar os seus senhores, que haviam comprado os seus direitos. Historicamente, Deus, então, ele é o pai de Israel desde o êxodo do Egito. Êxodo 4, 22, Isaías 63, 16, Oséias 11, 1. E também apresentava Deus como sendo o seu Senhor. Você pode depois olhar em Isaías 44, 1 a 2, quando Deus se apresenta como o Senhor da nação. E o problema aqui apresentado é que Judá, e aí eu vou começar a entrar no texto, eu quero que vocês respondam. Como Deus se apresenta aqui no texto? O seu nome, isso é importante ou não? Quantas vezes esse nome aparece aqui nesse texto de Malaquias? Qual é o nome? Como Deus se apresenta aqui, irmãos? O Senhor dos Exércitos. Isso aparece uma vez só? Olha quantas vezes aparece essa expressão aqui em Malaquias capítulo 1, versículo de número 6, Senhor dos Exércitos. Depois nós temos aqui Senhor, depois nós temos Senhor, depois no versículo 8, Senhor dos Exércitos, fala sobre Deus. Também no final do versículo 9, Senhor dos Exércitos. Final do versículo 10, Senhor dos Exércitos. Olha aqui, versículo 11, Senhor dos Exércitos.
Também versículo 13, Senhor dos exércitos, meus irmãos, versículo 14, Senhor dos exércitos, e em todos os outros versículos que nós pulamos aparece a palavra Senhor. Será que ele não está querendo enfatizar nada? Ele é o Senhor, e não só o Senhor da nação, mas Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o grande rei que governa todas as coisas, as estrelas, as galáxias, os anjos e todos os exércitos visíveis e invisíveis, sejam principados, potestades, tudo pertence a Ele, Ele é o Senhor de tudo. Olha a quem eles estavam desrespeitando. Olha a quem eles estavam desonrando. Você é pai, quando o seu filho desobedece você, eu não quero acreditar que seu filho cospe na sua cara, estira a língua para você, dá tapinha na sua cara. Você não tem filho assim. Tem gente aí que tem, você não tem, seu filho não faz isso. Não é horrível? Ou você chega para o filho no mercado e fala, se comporte, papai e mamãe não vai comprar nada para você, a gente vai entrar ali. Aí o filho entra no mercado, eu quero chiclete. Não vai ter, eu já falei que não vai comprar. Eu quero! Aí se joga no chão e faz aquele show no meio do mercado, tu fica com a cara de bobo, não sabe o que fazer. Aí vai lá e compra, né? Não devia. Mas às vezes quer que acabe logo aquele esparro lá, porque está com vergonha. Vai lá e compra um negócio e dá para o filho o que ele tanto queria, e agora você estimulou as birras dele constantemente, porque ele viu que dá certo. Né? Não, não é assim não. Você é o pai, tem que ter respeito, tem que ter honra por você. Tem que ensinar o filho a honrar o pai, a respeitar o pai. E aqui Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos, e isso sim, meus irmãos, é extremamente relevante. Deus está trazendo à memória aqui quem Ele é. Quem Ele é. E é interessante porque depois ele vai usar a figura de um governador. Um governador. E ele vai dizer, vem cá, como é que tu trata o teu governador? Tem lugares e pessoas que a gente trata, que a gente entra de forma diferente e trata de forma diferente. Achei muito interessante um senhor que veio no velório da irmã Madalena, e ele não estava de calça, ele estava de bermuda. Ele entrou e ele me viu, eu acho que ele imaginou que eu era o pastor, porque eu estava de terno, e disse, pastor, eu queria pedir perdão porque eu estou de bermuda, eu posso entrar na igreja de bermuda? Mas aquilo me chamou a atenção, sabia? A gente perdeu um pouco, eu acho que a noção da reverência. Eu já fui visitar o Itamaraty aqui, fui de bermuda. Entrei ou fiquei fora? Fiquei fora, não pude entrar. Veja só, ninguém está querendo criar legalismo, nem nada aqui na igreja. Entende? Aconteceu de manhã, está um sol bonito, a pessoa colocou uma boa bermuda arrumada, um tênis legal, veio. Ninguém está dizendo que isso é errado, pecado não. Mas essa questão do respeito, do peso. Tem lugares que a gente não vai de qualquer jeito. Tem pessoas que a gente não cumprimenta de qualquer forma. E a gente vem para a igreja e a gente trata o Senhor como se fosse o cara lá de cima. É o cara bem legal. Eu acho que a gente não tem noção da grandeza dele, entende? E do temor que deveria ter ao seu nome. Em todo culto, na atenção à sua palavra, no momento do louvor, em todo tempo, é necessário sim entender quem Ele é. Diante de quem nós estamos. A gente precisa entender. Além disso, a quem Ele se dirige? E o que estavam fazendo? Versículo de número qual? 6. Ele se dirige a quem aqui? Ao povo, tem certeza? Olha aí. Vós, ó sacerdotes.
E eles fazem o quê? Desprezam o meu nome. O nome de Deus é importante ou não? É, né? Olha para Ezequiel 36 depois. Como o nome de Deus era blasfemado entre as nações por causa da nação. E como Deus é zeloso pelo nome dele. Ele diz, eu santificarei o meu nome. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, o que é a primeira coisa que ele fala? Quando orardes, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. O nome de Deus é santo. E os sacerdotes estavam profanando o nome de Deus. Como faziam isso? Eles faziam isso de que maneira? Oferecendo sobre o altar pão imundo. Irmãos, quem eram os sacerdotes? O que eles deveriam fazer? Intermediar o relacionamento do povo com Deus, oferecer sacrifícios, interceder em favor do povo, não desprezar e nem profanar o nome de Deus. Veja lá em Levítico, várias vezes os sacerdotes são orientados a não profanar o nome de Deus, várias vezes. E eles estão fazendo isso como? Oferecendo pão imundo. O que é pão imundo? O que seria essa oferta de pão imundo? Algo de qualquer jeito, sem seguir aquilo que deveria ser. Tem alguma oferta de cereais, de pão, que a Bíblia prescreve? Tem, não tem? Tem um tipo de pão que deve ser preparado. Existe a forma de preparar o pão. Como? Sem fermento. E ainda não é só sem fermento, é sem fermento e tem mais algumas coisas. O povo não estava obedecendo a Deus na forma que Deus queria ser obedecido. Não estava oferecendo sacrifício, a oferta a Deus como ele exigia receber aquela oferta. E não é só isso não. Não é só isso não. Qual a atitude deles depois da repreensão? Deus repreende eles no versículo 6. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O que é que eles fazem? Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? O que é que vocês acham disso aqui? Como? Não tem arrependimento, não reconhecer o erro. Que mais? Cinismo ou não? Em que nós temos desprezado o teu nome? É sério? Ou é o filho que é pego pelo pai? Por que você fez? Eu fiz o quê? Não, não fiz isso não. Não fez? Que cara de pau é essa? Ou será que eles realmente não sabiam? Será que eles não sabiam? Sabiam, né? Sabiam e estavam sendo cínicos a respeito da repreensão que estavam recebendo. É igual o irmão da igreja que vai, senta na igreja, ouve a pregação, fica assim, balançando a cabeça e é cínico, porque ele acha que a mensagem é para o outro. Ou parece que ele, eu não sabia. Não sabia mesmo, não. Tem muita coisa que a gente sabe e a gente não faz. E quando o Senhor nos repreende, a gente finge de bobo. Ou então, é mesmo, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Tem gente que não sabe mesmo. Tem gente que está pecando contra o Senhor,
está desonrando e desrespeitando o nome do Senhor por pura ignorância. Não conhece a vontade de Deus, não tem os seus mandamentos, não tem a sua palavra. Mas tem outros que conhecem a palavra, conhecem os mandamentos, sabe o que deve fazer, não faz e ainda fica de cínico na história. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? É mais ou menos essa atitude que os sacerdotes estão tendo aqui. E veja só, é o povo que está trazendo os animais, não tem dúvida. Mas a repreensão aqui, meus irmãos, a repreensão vem para a nação. O problema aqui apresentado é que Judá, e especificamente os seus sacerdotes, eles não estavam honrando seu pai, nem demonstrando o devido temor. E essa atitude evidencia a falta de respeito e reverência por Deus, Senhor de Israel, que os libertou do domínio dos egípcios e os adquiriu como a sua própria propriedade. E a frase, o Senhor dos Exércitos, aqui, diz ao sacerdote, indica que a liderança religiosa é o foco dessa sessão. Eram eles os que estavam desprezando o nome e também o caráter de Deus. O povo, com certeza, mas acima de tudo, os sacerdotes. Deus se dirige em primeiro lugar no seu livro aqui, repreendendo aqui uma ação, um pecado dos seus líderes. Deus estabelece líderes sobre o seu povo e esses líderes precisam honrar a Deus, respeitar o Senhor, cumprir a sua palavra. Uma liderança longe de Deus, que não ama a Deus, que desrespeita a Deus, não só traz desgraça sobre a sua vida, sobre o culto, como também é ela mesma uma maldição na vida do povo. Por isso que a repreensão vem aqui para a liderança. Não teria sacrifício imundo se os líderes rejeitassem as ofertas que o povo trazia. A responsabilidade, acima de tudo, recai sobre a liderança. Sobre a liderança. O povo diz: de que maneira desprezamos teu nome? E a frase em hebraico aqui, ela inicia com uma conjunção adversativa, que a NVT traduz muito adequadamente por mais. Mais de que maneira desprezamos o teu nome? Aparentemente, os sacerdotes aqui não entendiam o desprezo que expressavam pelo nome de Deus ou estavam sendo muito cínicos quando realizavam o serviço sagrado. Eu quero acreditar, meus irmãos, que esses homens aqui sabiam que estavam fazendo errado e mesmo assim estavam fazendo e não estavam nem aí para isso. Como eles demonstravam desprezo também pelo nome do Senhor? Olha o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Onde era feita a oferta, o que eles estavam ofertando, o que podemos entender por pão imundo, isso aqui vocês já responderam. O que passava na mente e na boca deles, o que mais eles ofereciam ao Senhor, e o que Deus diz respeito dessas ofertas, e o que o Senhor desafia eles a fazer, ali no versículo de número 8. Onde era feita a oferta? Onde? Na mesa, ou sobre o meu altar. Ofereceis sobre o meu altar. Deus acusa aqui e cita como exemplo os sacrifícios contaminados e também impuros que os sacerdotes estavam oferecendo no templo. E a expressão se refere aos sacrifícios que os descendentes de Arão deveriam oferecer no altar, como a gente encontra lá em Levítico 21. E o papel dos sacerdotes, ao invés de profanar o nome de Deus, era exatamente santificar o nome de Deus e nunca desonrar o nome dele. Levítico 22. E mesmo assim, com o coração endurecido, indiferente à lei,
os sacerdotes perguntam de que maneira contaminamos os sacrifícios, e Deus responde destacando a atitude manifestada pelo sacerdote. A mesa do Senhor não merece respeito, ou a mesa do Senhor é desprezível. Que coisa, meus irmãos. No Antigo Testamento, essa expressão, a mesa do Senhor, ela aparece apenas aqui nesse texto, mas remonta a linguagem lá de Ezequiel 44, versículo 16, em referência aos sacerdotes que se aproximarão da minha mesa para me servir. E essa mesa era usada para imolar os animais que eram trazidos antes do sacrifício. No entanto, é muito provável que aqui em Malaquias seja uma referência ao altar dos sacrifícios, onde se ofereciam sacrifícios contaminados. E esse ato colocava os responsáveis pelo culto, inclusive em risco de morte. Levítico 22, versículo 9. Levítico 22, versículo de número 9, olha o que diz: guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor, que os santifico. Olha aí, o povo ou os sacerdotes poderiam morrer por profanar o nome de Deus e não cumprir aquilo que Deus exigia a respeito do culto. E uma vez que ofereciam animais cegos, aleijados e doentes, eles estavam em total desobediência à lei do Senhor. Então, o que é que eles estavam ofertando? Eles estavam ofertando, de acordo com o nosso texto aqui, pão imundo. Além disso, olha o que passava na boca dele, ou no pensamento. Quando diz nisto que pensais, a palavra hebraica também pode se referir nisto que falais. Eles não só pensavam, eles afirmavam, eles falavam que a mesa do Senhor era desprezível. Era isso que passava na mente deles. Mais na frente a gente vai ver que eles não só pensavam e falavam que a mesa do Senhor era desprezível, mas eles chegavam a falar que o culto ao Senhor era uma canseira. Olha o perigo de nós termos um coração tão distante de Deus e nos vermos envolvidos em religiosidade, mas o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, é que isso aqui é chato demais. Ai, queria estar em casa agora. Isso aqui é ruim demais. Que canseira. Qual é a sua atitude quando você se aproxima do culto a Deus? Qual a atitude interna do teu coração? O que passa na tua mente? Qual é o teu deleite, o teu desejo, quando chega no domingo? Fala para mim. Não fala não, por favor, não fala não. Só pensa. Eles pensavam e falavam. Você não fala não. Você só pensa. Você fala, uau, hoje é domingo. Hoje é dia de culto. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou ver meus irmãos. Hoje eu vou louvar o Senhor. Hoje eu vou ouvir a palavra. Que massa! Mas hoje é domingo, né? Queria ir para o culto hoje não. Vamos ficar em casa hoje? Ou então quando vem, não, vamos para o culto. Aí chega no culto. Mas o coração é, que canseira. Ah, isso aqui é desprezível, isso aqui é substituível, isso aqui é descartável. Qualquer coisa é melhor do que estar aqui. Eu queria estar em outro canto. Ou você poderia estar em outro canto e você diz, estou fora, hoje é dia de culto. Não falto por nada. Não tem coisas que a gente fala assim, não falto por nada. Tem coisas que a gente fala, nossa, isso aqui eu não falto de jeito nenhum.
Foi formatura do Luquinhas. Aí o Luquinhas me chamou para ir para a formatura dele. Eu disse, rapaz, a agenda está puxada. No outro dia eu tenho que pregar cedo. Esse negócio vai acabar umas 4 da manhã. Mas isso aqui eu não perco por nada. Não perco por nada. Tem coisas que você diz, eu não perco por nada. O culto deveria ser assim. Eu não perco por nada. Eu amo isso aqui. Eu amo o Senhor. Eu amo o nome do Senhor. Eu amo o culto a Ele. E os pastores, os líderes, é que deveriam ter esse coração acima de tudo apegado a Deus. Veja quem está dizendo isso, irmãos. Quem está dizendo isso não é a nação, não seria no nosso caso a igreja, seria o pastor. Hoje tem culto, nossa. Ai, vamos lá, né? Como assim, pastor? Eu estou nesse ministério porque eu não tenho outra coisa mesmo para fazer. Como assim? Estar no ministério é um privilégio. Oferecer culto a Deus é uma glória. Nada se compara ao privilégio de estar com Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Nada. Ele me resgatou. Ele resgatou Israel. Ele se fez pai dessa nação, senhor desse povo. E ao invés deles se verem como uma nação privilegiada dentre todas as outras do mundo, uma nação que tem relacionamento pessoal com Deus, ao invés de se alegrar no seu Senhor, se deleitar nele, eles estavam dizendo, isso aqui é desprezível. Isso aqui é uma canseira. Qualquer coisa que se oferece está bom. E Deus está dizendo, você se esqueceu de quem eu sou. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Pai e o Senhor de vocês. Eu mereço honra e respeito. Quem Deus é para você? O que o culto é para você? O que mais eles ofereciam ao Senhor? Irmãos, olha o que eles ofereciam ao Senhor aqui. Quando trazeis animal cego. O animal está cego. Rapaz, esse animal não presta para nada mesmo. Vamos oferecer lá para a igreja? Irmãos, estamos precisando de coisa para o bazar. Alguém pode doar? Aí meu irmão traz como é que é? Ventilador sem hélice. É isso aí, é um animal cego. Aqui. Está dando um animal cego para sacrificar. Deus está perguntando, vem cá, isso não é mal não, é? Não é isso mal, oferecer um animal cego? Mas não é só o cego não, está achando que é só o ceguinho? É não, ó. É o coxo, é o enfermo. Mais na frente, sabe o que ele vai dizer também? Ele vai dizer até do dilacerado. Olha aqui, mais na frente, cadê? Onde é que está? Versículo 13. Ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim vocês fazem a oferta. Sabe aquele animal do rebanho que a fera foi, destruiu todo ele, comeu metade do bicho. Pronto, oferece a carcaça para Deus. É o cego, o coxo, o enfermo e o dilacerado. É isso que eles estão oferecendo e Deus está dizendo, não é isso mal. Faz o seguinte. Olha o que Deus desafia eles, irmãos, a fazerem. Vai lá, pega tudo isso e oferece ao teu governador, para ver se ele vai ser favorável a ti. Vai ser agradável ao Senhor. Você daria um animal dilacerado de presente para alguém? Era isso que eles estavam dando, irmãos, ao Senhor. Veja só, de acordo com o versículo 9, o que é que eles deveriam fazer? O que é que eles deveriam fazer? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. É isso que Deus está orientando. Apresentem-se diante de Deus, supliquem o favor dele, peçam a Deus por sua graça.
Agora, a súplica deles teria algum efeito? O que deveria acontecer para que Deus lhes fosse favorável? O que mais? O que é que continua o texto? Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa oferta? É isso que diz? É isso que diz o texto? Irmãos, vocês estão comigo? Estão dormindo? Estão querendo... Que canseira, pastor, termina logo que eu quero almoçar. É isso? Ó, cuidado, hein? Cuidado. O que é que o texto está dizendo? Suplicai agora o favor de Deus que lhe conceda a sua graça. Mas agora, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria eu a vossa oferta? É isso? A vossa pessoa. Veja só como a pessoa e a oferta estão ligadas aqui. Veja só. Qual é o problema da oferta ruim? O problema é o coração da pessoa que oferta. É a atitude da pessoa diante do Senhor a quem ela está ofertando. Ela despreza a Deus na sua oferta. E Deus está dizendo, com esse tipo de coração, com esse tipo de atitude, não pensem vocês que o fato de se aproximar de mim, suplicar o meu favor, vai fazer com que eu aceite a vossa pessoa. Deus está rejeitando, não é a oferta, irmãos. Deus rejeita o ofertante e a oferta. Ele rejeita o ofertante e a oferta. Porque o coração do ofertante não é reto diante de Deus. Isso aqui é duro. Isso aqui é duro. É o que a gente vê Deus falando sobre a oferta de Caim. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Ao passo que de Abel e da sua oferta, Deus se agradou. Deus se agrada do ofertante e da oferta. Ele rejeita o ofertante e a oferta. Tem a ver com o coração. Tem a ver com a forma como nós olhamos para Deus, encaramos Deus, se o respeitamos, se o honramos ou não. Qual detalhe é muito importante no versículo de número 9? É exatamente esse que nós falamos. Qual o desejo de Deus revelado no versículo de número 10? Aí pega pesado mesmo. Qual o desejo de Deus no versículo 10? Que se fechasse o quê? As portas, para que não acendessem debalde o fogo do meu altar. E por que Deus faz isso? Qual a afirmação do versículo 10 que está relacionada ao versículo 9 que nós vimos agora? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Em nome de Jesus, fechem a porta daquela igreja. Estou cansado deles. Não tenho prazer neles. Não tenho nenhum prazer neles. Mas, Senhor, é o teu povo. Não tenho prazer neles. Fechem a porta. Algum corajoso, em nome de Jesus, fechem as portas. Não abram os portões. Eu estou cansado desse povo. É exatamente isso que a gente encontra em Isaías capítulo 1. É a mesma reclamação, a mesma orientação. Eu não aguento as festas de vocês, não aguento as luas, não aguento os sábados, não aguento. Vocês podem multiplicar as orações de vocês, eu não vou ouvir. Não tenho prazer em vocês. Olha o coração de vocês, olha a oferta que vocês trazem para mim. Vocês estão me tratando pior do que um pecador miserável, finito, que eu criei, uma criatura minha, um governadorzinho. Eu sou o dono dos universos, das galáxias, de todos os exércitos.
e vocês estão me tratando com desrespeito. Vocês não me honram, vocês não me respeitam. Vocês não têm prazer na minha mesa, nem no meu culto. Eu não tenho prazer em vocês. Irmãos, isso aqui não bate pesado, não. Isso aqui devia fazer a gente cair de joelho agora. Para tudo e vamos orar. Porque eu não acredito que isso aqui é uma repreensão somente para aquele povo, para aquele momento. É para aquele povo, é para aquele momento. Mas isso aqui encontra muitos de nós na nossa atual situação. Pessoas que se dizem de Deus, mas estão com o coração longe do Senhor, desprezando o seu nome, deixando de honrá-lo, de respeitá-lo, não estão oferecendo a Ele os sacrifícios que Ele exige e a forma do culto que Ele exige. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e já que eu não tenho prazer em vocês, também não tenho prazer na oferta de vocês. Eu não vou aceitar aquilo que vocês trazem. Não vou. É interessante que a gente acha que Deus está precisando da esmola da gente ou precisa de alguma coisa nossa. A gente não precisa de nada. Deus não precisa de nada nosso. Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus somos nada. Nada. Tá? Agora, o que lhe chama a atenção no versículo 8? Queria que vocês prestassem atenção nesse versículo. O que é que chama a atenção nesse texto? Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. É o versículo 11, né? Desculpa, versículo 11, isso. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Tem alguma coisa interessante nesse texto? Alguma coisa que chama a sua atenção nesse texto ou não? Não tem? Mas sempre vai existir verdadeiros adoradores. Todos os povos, outros povos, e é bom olhar o texto. Vamos olhar o texto. Desde o nascente do sol, do leste, até o poente, o oeste, é grande entre as nações, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar, da ideia de todas as nações, lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E aí? Não sei, Fernanda? Pelo menos é isso que está escrito aqui. Pode ser mesmo. O que mais? Tem alguma questão assim que dá uma pulga na orelha ou não? Quê? Alguém adora o Senhor além de Israel? Isso aqui é fantástico, porque o texto mostra que Deus é Deus além das fronteiras de Israel, de todo mundo, de todas as nações. Ok. Isso é interessante. Mas eu queria que vocês observassem o texto, e não tem problema nesse texto. Fala aí, Mateus. Como esses povos que não têm a lei faziam esses sacrifícios se a lei foi dada a Israel? Isso não é um problema a ser respondido? Metaforicamente. Alegoricamente. Pastor, talvez. Eu imagino assim, uma família foi embora, né, não está ali junto onde tem o sacerdote e tal, e o pai dessa família
vendo seus filhos ali. De repente, ele fala: vou fazer um sacrifício ao meu Deus pelos pecados dos meus filhos e tal. E ali, ele está fazendo um sacrifício, já que ele não tem como ir até o sacerdote, tal, por distância. Não sei, imagino. Imagina, pode ser. Teria talvez um outro problema, porque eles estariam queimando incenso e trazendo sacrifícios fora do templo. É verdade. É verdade. Israelitas que depois do exílio se espalharam e apesar da nação na terra ali, no templo, não estarem cultuando ao Senhor, outras nações estariam adorando. Mas ainda seria o seu povo. Ninguém tem outras versões aqui? Alguma versão que explicaria talvez melhor ali? Não é melhor, é talvez uma outra abordagem. Entre os gentios, legal também. Ele faz o contraste no versículo 12. Eu sei. Como é que é? Will be. Você foi a primeira pessoa, por enquanto, na minha instigação aqui, que trouxe essa ideia. Porque aí parece que se encaixaria perfeitamente com que não só o texto aponta, como outras referências do Antigo Testamento apontam e o próprio livro de Malaquias vai apontar. No versículo 11 aqui, o tempo verbal para oferecer, meus irmãos, que é um particípio passivo de nagash, ele gera muita discussão hermenêutica mesmo. A maioria das versões na tradução em português, incluindo a própria NVT, ele traduz o verbo no presente. Em todo mundo oferecem incenso e sacrifícios puros. Mas traduzir o verbo no futuro, em todo lugar se oferecerá, como a Revista e Corrigida também coloca, parece corresponder melhor à ideia e ao ensinamento aqui da passagem. Mesmo que Israel e a nação tivessem rejeitando a Deus e profanando o seu nome, de acordo com Ezequiel 36, o próprio Senhor um dia santificaria o seu nome. E então o que Malaquias estaria trazendo de palavra do Senhor aqui é que diante da postura de Malaquias, contrária a casamento mistos, que a gente vai encontrar logo no capítulo 2, e a sua exortação a que se lembrem da lei de Deus, no capítulo 4, verso 4, a ideia de que os sacrifícios de pagãos pudessem ser puros seria ilógico e até mesmo confuso. Quando a gente olha, por exemplo, a Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 a 6, Deuteronômio 13, versículo de 6 até o versículo de número 11, em vez disso, o texto provavelmente se refere ao futuro, quando todos os povos de leste a oeste saberão que não há outro Deus além do Senhor. Isaías 45, versículo 6. Naquele tempo, o meu nome será grande entre as nações. Isso, a tal ponto de o que acontece? Ao ponto de muitos virem a Jerusalém para render culto e apresentar suas ofertas ao Senhor no templo. No templo. Quer ver isso? Isaías, bota aí. Isaías, deixa eu abrir no celular que talvez fique mais rápido aqui.
Isaías, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Está falando de um local específico aqui. Não só isso, Isaías 18, versículo de número 7. Olha lá, Isaías 18, versículo de número 7. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, e é interessante a expressão Senhor dos Exércitos aqui, por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, porque uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. E aí tem vários textos, irmãos. Zacarias 8, 20 a 23, vamos ler esse texto aqui, porque se a gente for ver todas as referências que apontam para isso, a gente fica aqui realmente muito tempo, tá? Zacarias 8, 20 até o 23, a palavra do Senhor diz assim, cadê o versículo 20? Sumiu da minha Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. E por aí vai, e tem vários outros textos que a gente também pode trazer. Talvez o de Ezequiel, capítulo de número 36, talvez seja um dos grandes textos que falam sobre versículo 22, Ezequiel 36, 22, eita, meio-dia. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis meu povo, eu serei vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei, e não tereis fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e as ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, reaplanei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse, e eu, o Senhor, o farei. E ainda vai. Então, é possível, pela exegese do texto, pelo contexto imediato,
e também por outras passagens que apontam para esse futuro, que esse texto esteja apontando para uma realidade que ainda vai acontecer. Imagina naquela época todas as nações queimando incenso e adorando o Senhor. Nem hoje, depois de 2000 anos depois de Cristo, as nações, todas as nações, não fazem isso. Tem nação que nem conhece o nome do Senhor e não o adoram. Mas aí a gente não tem mais muito tempo. De que maneira a mais os sacerdotes estavam profanando o nome de Deus? Existe relação entre desprezar o culto e desprezar a Deus? Sim. Além de pão imundo, eles estavam oferecendo o quê? A gente já viu também. E como Deus chama aquele que, podendo dar o melhor, entrega a ele o pior? Maldito. Maldito aquele que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e, no final das contas, apresenta ao Senhor um animal dilacerado, um animal cego. Como se apresenta? Deus se apresenta no versículo 14. Ele se apresenta aqui como o Senhor, o grande Rei, o Senhor dos exércitos, que terá o nome temível entre as nações. E aí o verbo também vai para o futuro, porque ainda hoje, meus irmãos, o nome do Senhor, ele não é temido entre muitas nações. Não é. Não é. O que fica para nós aqui, então, para a gente caminhar para o fim, que aspectos da nossa adoração a Deus poderiam entrar na mesma categoria criticada por Malaquias, ou seja, a de coisas que desonram o nome de Deus? O que torna autêntica a adoração de sua congregação, pelo que a liderança é responsável e o que a congregação deve fazer para que a adoração seja genuína e honrosa ao Senhor. Deveríamos fechar as portas do templo porque o nosso culto é desprezível a Deus? Temos oferecido a Ele algo que não está prescrito em Sua palavra? Somos fiéis aos votos que fazemos ao Senhor? Damos a Ele o melhor ou o pior, as primícias ou o resto? O que Deus tem recebido da tua vida, meu irmão? Pense nisso. Que tipo de oferta, de sacrifício, de louvor você tem trazido ao Senhor? Como é o culto para você? Que aspectos a tua adoração se assemelha à adoração daquelas pessoas naquele tempo? Pensa nisso. Agora não pensa, vai para casa, almoça e esqueceu o que você ouviu, não. Sai daqui pensando nisso. Senhor, eu tenho dado o meu melhor para o Senhor? Ou eu tenho oferecido o resto para o Senhor? Eu tenho feito isso? De que maneira eu tenho feito isso? Suplicai agora o favor de Deus, para que Ele conceda a sua graça. Existe graça, existe misericórdia, existe perdão, existe favor de Deus, mas é necessário mudar o coração para que a oferta seja mudada também. Se a gente traz ofertas que são agradáveis a Deus, fruto de um coração que o ama, que o teme, Deus vai aceitar a nossa pessoa e também a nossa oferta. Hebreus capítulo 13, versículo 15 vai dizer: por meio de Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É sacrifício de louvor que Deus quer da igreja. Por meio de Cristo, constantemente, e deve ser fruto, resultado de um coração que conhece a Deus, que ama a Deus. Muitas coisas pegam nesse texto aqui na nossa vida. Se você é líder da igreja, se você assume liderança em alguma área, você precisa ser confrontado com isso aqui. O que você está aceitando como sacrifício a Deus? Uma vez um pastor chegou para mim, estava plantando igreja. Aí um gerente do Banco do Brasil chegou na cidade e foi lá na igreja dele. E aí o gerente perguntou: que tipo de igreja vocês são? Eu disse: qual é o tipo de igreja que você quer que a gente seja? Eu disse: como assim? Qual é o tipo de sacrifício que vocês aceitam? Qual é o tipo de sacrifício que você quer dar? É porque assim, eu só posso dar o resto. Mas tá bom, é melhor do que nada, Deus entende, né? Não, Deus não entende nada, tá? Fica com o resto para tu. A primícia, o melhor, a gente separa para Deus. Deus tem que ter o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor do recurso, o melhor de tudo, do talento, a gente oferece a Deus. O culto tem que ser prazeroso, não pode ser cansativo, não pode ser um enfado. De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum.
Se você está pensando que Deus está mais interessado em religiosidade e numa aparência religiosa do que no culto sincero e verdadeiro de um povo com o coração quebrantado, que oferece a Ele o melhor, sabendo quem Ele é e aquilo que Ele fez, você está muito enganado. Deus quer o teu coração e depois a tua oferta. E a oferta tem que ser coerente com o conhecimento de quem Deus é e do que Ele exige. O culto não pode ser do meu jeito, o culto é do jeito que Deus determinou que ele fosse. Esse é o culto que Deus aceita. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é o homem que, podendo dar a Deus o melhor, dá a Deus o pior. Deus deu o seu melhor. Deus deu o seu filho para morrer numa cruz por nós. Não existe nada que possamos dar a Deus que se iguale àquilo que Ele deu por nós. Precisamos viver em total consagração e santidade ao Senhor, oferecendo a Ele nada menos do que o nosso melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nos despede em paz para os nossos lares. Abençoa o nosso almoço, nossa tarde, para aqueles que ainda virão à tarde para assistir a escola dominical e participar do culto, que o Senhor também abençoe e receba um culto que te seja agradável. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.